Fala, meu povo bonito da língua portuguesa. Belezinha? Estou aqui mais uma vez. Para quem não me conhece, professor Everton Salles, do canal LP para Todos. Bom, de cara agradecer aí, rapaziada que está curtindo, está se inscrevendo aí no canal, está ajudando a alavancar esse trabalho, né? A ideia é ajudar, principalmente a galera que tem muita dificuldade, né? E eu acho que o objetivo está sendo alcançado. Muito trabalho, muita dedicação. Beleza? Então é isso aí, rapaziada. Bom, vou implorar mesmo. Já vou pedir aqui, ó, para se inscrever, para curtir, compartilhar e vamos para cima. Hoje, meu povo, vou fazer o seguinte. Hoje eu vou gravar a parte de fonologia, né? Então, vou falar ali dos encontros vocálicos, encontros consonantais, número de letras e fonemas. É uma partezinha que de vez em quando aparece em prova, né? Parece bobo, né? Mas eu não gosto muito de subestimar a língua portuguesa, não, cara. Quando a gente menos espera, a gente toma uma lambada, né? Então não gosto de subestimar, não. E é isso aí. Então, vamos para cima, rapaziada. Bom, aqui na parte de fonologia, qual é o barato? Bom, você sabe que a fonologia é a ciência que estuda os sons, né, da fala. Beleza. Então, aqui na parte de fonologia, o primeiro ponto é a gente vai primeiro passar pelos encontros vocálicos, né? Então, quando eu falo de encontros vocálicos, eu estou falando de quê? Ó, de tongo, hiato e tritongo, certo? E aí, beleza, cada um vai ter a sua particularidade, né? Então, por exemplo, quando eu falo de ditongo, né, qual é o barato? A gente está falando do encontro, né, de vogal e semivogal ou vice-versa. Aí você pode perguntar assim, pô, professor, mas isso aí interfere em quê? A posição vai interferir no tipo de ditongo, né? Se vai ser crescente ou decrescente. Para quem nunca se deparou com essa nomenclatura, né, semivogal, é o seguinte: a semivogal sempre apresenta um som mais fraco em relação à vogal, né? Então, quando você tiver ali o encontro vocálico, no caso o ditongo, né, você vai ter que observar quem tem o som mais forte, quem tem o som mais fraco. Mais forte, sempre vogal. Fraco, sempre semivogal. Né? E, claro, a semivogal ela nunca vai existir sozinha. Né? Ela sempre vai precisar da vogal. Beleza? Então, coloquei aqui, ó, vogal mais semivogal ou semivogal mais vogal. Então, não se esqueça, ó, semivogal, som fraco, né? E aqui, ó, a vogal forte. E aí, eu já coloquei o esquema, ó, o ditongo. Quando você tem aqui vogal mais semivogal, é o que a gente chama de ditongo decrescente. Quando você tem semivogal mais vogal, você tem um ditongo crescente. Beleza? O ditongo ele pode ser nasal ou oral. No ditongo nasal, você sempre vai ter essas marcações aqui, ó, de nasalidade, ó, M, N e til. Ditongo oral, a ausência desses elementos. Hiato. Você vai ter um encontro de vogais, só que, claro, em sílabas diferentes. Tritongo. Você sempre vai ter essa estrutura aqui, ó, semivogal, vogal, mais semivogal. E aí o tritongo também pode ser nasal ou oral. Ó. Então você vai ter aqui, ó, M, N e til. Mesmo esquema, mesmo esquema. E o hiato, professor? O hiato é só hiato, não tem nada de oral nem nasal, não. Então, qual vai ser o barato, rapaziada? Quando a gente começar a analisar aqui ó, as palavras, o que é fundamental primeiro? Você fazer a separação silábica, né? Porque se você não fizer a separação silábica, você vai achar o tempo todo ditongo e tritongo. Você nunca vai achar um hiato, né? Então, vou fazer aqui, ó, por exemplo.
na primeira. Vai ficar, ó, fica assim, ó, paulada. Separei. Quando eu separo, eu observo o seguinte, eu tenho o encontro ali, ó, do A e do U. Ou seja, eu já sei que eu tenho ali um ditongo. E aí, uma observação. No encontro vocálico, a letra A vai ser sempre vogal, sempre. Então, ó, se em cada sílaba precisa ter sempre uma vogal, se a letra A aqui é vogal, ó, então a letra U vai ser o quê? Semivogal, ó. Pau, lá, da. Ó, a letra A é mais forte, tá vendo? Então, se eu vou de vogal para semivogal, ó, então é o que eu digo aqui, ó, eu tenho o ditongo decrescente, tá vendo? Não tem marca de nasalidade, então vai ser um ditongo decrescente oral. Na palavra logo abaixo, ó, tábua, tá vendo? Sempre que você tiver a sílaba anterior com acento, ó, é sinal de que você vai ter uma paroxítona terminada em ditongo. É uma regra de acentuação gráfica. Então, ó, a separação fica assim, ó. Tábua, duas sílabas, ó. Ó, duas vogais, duas sílabas. Tá vendo? Só que aí eu vou fazer o quê? Eu sempre analiso onde está o meu encontro vocálico. No tá, não tem nada para fazer. Então aqui, ó, tábua, a letra A é sempre vogal. Então, ó, tábua, você sai do fraco para o forte. Ó. Então eu tenho semivogal mais vogal. Ó. Tá vendo? Então aqui, ó, semivogal mais vogal, ó, eu tenho aqui então um ditongo crescente. Não tem marca de nasalidade, então ditongo crescente oral. Olha a palavra de baixo. Você deixaria assim ou faria separação? Se você pronunciar, ó, vai ficar ó, rua, ó, duas sílabas, ó, rua. Então aqui eu tenho o seguinte, ó, vogal para um lado, vogal para o outro. Ó. Então é o que eu chamo de hiato. Olha a palavra de baixo, ó, pão, não separa. Então mais uma vez, ó, não separa, o A é vogal, a letra O é semivogal, tem o som mais fraco. Então, ó, eu já tenho aqui um ditongo decrescente. Mas agora eu já tenho a marca de nasalidade, ó. Olha o tio. Então vai ser um ditongo decrescente nasal. Embaixo, eu tenho o seguinte, ó. Vai ficar assim, ó. Uruguai. Aqui. Aí qual vai ser o barato? Sempre que você estiver diante desses grupos Q e GU, o que você vai ter que observar? Se a letra U vai ser pronunciada ou não. Se a letra U for pronunciada, então ela vai ser uma semivogal. Se a letra U não for pronunciada, então, na verdade, você vai ter um dígrafo, que é o IGU. Mas ali, ó, Uruguai, ó, a letra U é pronunciada. Ó. Então, eu já sei que essa letra U ó, é uma semivogal. O A, eu sei que é sempre vogal. Então, ó, Uruguai, a letra I vai ser mais fraca, tá vendo? Ó? E é semivogal. Então, se eu tenho semivogal, vogal, mas semivogal na mesma sílaba, então eu digo que eu tenho aqui ó, um tritongo. Não tem marca de nasalidade, então eu digo que eu tenho um tritongo ó, oral, diferente da de baixo. Ó. Cheguei aqui, ó, cortei, ó, saguão, aqui. A letra U é pronunciada. A letra A sempre vogal, a letra O sempre vogal. Então, eu posso afirmar que eu tenho aqui ó, um tritongo, mas tem marca de nasalidade. Ó. Então, vai ser um tritongo nasal. Agora, olha o cuidado. Na palavra baixo, pronuncia aí, sozinho. A letra U, o som dela vai aparecer ou não?
Aí você vai observar, ó. Você faz fiquei ou fiquei. Fiquei, certo? Ou seja, a letra U não é pronunciada. Então, na verdade, na palavra fiquei, ó, eu não tenho tritongo. Tá vendo? Porque a letra U não é pronunciada. Então, isso aqui, ó, é um dígrafo. Então, ó, fiquei. Veja, a letra E tem o som mais forte, ó, é a vogal. Se a letra E é a vogal, a letra I, ó, é uma semivogal. Então, ó, eu tenho aqui um ditongo decrescente oral. Desci. Ó, desaguão. Cheguei aqui, ó, curtei, ó. Ó, desaguam. Veja que a letra U é pronunciada, tá vendo? Então ela já é uma semivogal. Letra A, vogal. Aí qual é o barato? Essa letra M, vou falar da letra M agora, mas isso vai servir para as letras M e N de navio. Sempre que elas estiverem no final, após as vogais A e E, então elas serão uma semivogal. Então, ó, desaguam. Veja que esse M, ó, vai ter um som de U. Tá vendo? Ou seja, esse cara vai ser uma semivogal, ó. E ao mesmo tempo, você vai observar que esse cara vai indicar uma nasalidade, ó, desaguam. Fica assim, ó. Ó, fica assim, ó. Desaguam. Tá vendo? Então, aqui eu vou ter, ó, o tal do tritongo, tritongo nasal, ó. Tá vendo? Deixa eu colocar aqui maior para você observar. Ó, fica assim, ó. Ó, desaguam. Tá vendo? Esse Wzinho é para indicar que é uma semivogal, é o som de U. Tá vendo? Semivogal, vogal, mais semivogal. E aí o M, ó, tá vendo? Ele marca a nasalidade também, ó. Por isso vai ser um tritongo nasal. Na palavra também. Aí vou chegar aqui e vou separar, ó, padrão. Aí eu te pergunto, na palavra também, eu tenho aí dois ditongos, um ditongo, nenhum ditongo. Aí vou colocar aqui, ó, para você observar. Ó, observação 1. Em cada sílaba só pode haver uma vogal. A semivogal apresenta o som mais fraco em relação à vogal. Ó, esta observação aqui, ó, que é importantíssima. As letras M e N serão semivogais. Quando vierem, ó, no final da palavra, após as vogais A e E. Tá vendo? E aí voltei, ó. É o que me interessa. Ó. Também. Veja que no tam, isso aqui é um dígrafo vocálico. Veja que esse cara representa um único som. Tá vendo? E aí, ó, você tem aqui a letra M. Ó, tá no final da palavra, é uma semivogal. A letra E é a vogal, ó. E aí veja que foneticamente fica assim, ó. Aqui. Foneticamente fica assim, ó. Tá vendo? Então o M também vai indicar nasalidade, ó. Então eu vou ter aqui, ó, o tal do ditongo decrescente nasal, ó. Tá vendo? Só isso. Aliás, digo só isso, mas é detalhe. Né? Não tem jeito. Na palavra poeira, ó, vou separar. Poeira. Então eu vou observar o seguinte: eu tenho três sílabas, então eu tenho três vogais. Ó. Então eu vou colocar aqui, ó, poeira.
Então, de cara, eu já vou observar aqui, ó. Se eu tenho vogal mais vogal, ó, em sílabas diferentes, eu tenho hiato. Se eu tenho vogal aqui, ó, o E é mais forte, ó, poeira. Então, a letra I, ó, é uma semivogal. Então, aqui, ó, eu já tenho o quê? Um ditongo decrescente. Deixa eu mudar a cor aqui. Eu já tenho um ditongo decrescente oral. Tá vendo? Vai, professor, dá para ter dois fenômenos assim? Tá, pô, tranquilo. Na palavra boiada, você parar, ó, boiada. Agora, preste atenção no negócio. Eu posso afirmar que aqui, na palavra boiada, eu tenho ditongo e hiato. O que você acha? Observa o seguinte. Ó, boiada, o O é mais forte. Então, o I é mais fraco, sendo vogal. Agora, a letra A é vogal, esse cara aqui também. Né? Mas o dado não me interessa. Só tem uma vogal lá isolado, não importa. Tá vendo? Na palavra, ali na primeira parte, na primeira sílaba, boi, eu tenho aqui ó, um ditongo decrescente, ó, oral. Mas se você observar bem, ó, boiada, eu não tenho hiato. Por que não? Para ser hiato, não tem que ser vogal mais vogal? Então, aqui eu tenho semivogal mais vogal, ó. Ou seja, eu não tenho nada. Né? Então, cuidado para vocês não caírem nesse tipo de armadilha. Beleza? No exemplo de baixo, ó, ódio. Ó, aquele lancezinho que eu falei, ó. Eu tenho a sílaba anterior com acento. Ó. Então, eu tenho aqui ó, uma paroxítona terminada em ditongo. Ó. Ódio. Veja que a letra O é mais forte, ó. A letra I é uma semivogal, tá vendo? Então, eu tenho ditongo crescente oral. Já na palavra piolho, ó, eu tenho isso aqui, ó. Piolho. Três sílabas, ó. Tá vendo? Aqui. Vogal, vogal, vogal. Ó. Só que o que me interessa é isso aqui, ó. Tá vendo? Se eu tenho vogal, mas vogal em sílabas diferentes, eu tenho aqui o tal do hiato. Ó. Agora, olha o último exemplo aqui, ó. País. Então eu tenho aqui, ó, vogal para um lado, vogal para o outro. Eu tenho hiato. Fechou. Tudo bem? Então a primeira observação, ó, tá aqui. A segunda também é importante. A terceira é muito importante. A quarta, aquele lance do QU e GU. Ó. Nos grupos QU e GU, a letra U será semivogal quando for pronunciado. Né? Então não pode esquecer disso. Por exemplo, aqui, se eu tiver. Isso aqui é um clássico. Ó. Eu tenho aqui, sei lá, a palavra queijo. Né? Então você pode, de repente, olhar e falar: caraca, beleza. Pô, tem o tritongo. Pô, tritongo? Peraí. A letra U é pronunciada? Não, pô. Então isso aqui é um dígrafo. E aí, mais uma vez, ó, separa aqui, ó, vogal uma semivogal. Ó, tá vendo? Uma outra situação que pode aparecer é. Olha essa aqui, tranquilo. Né? Se você pegar, ó, você não fala tranquilo, ó, tranquilo. Veja que a letra U ó, é pronunciada, tá vendo? Então, ó, isso aqui é uma semivogal. Tranquilo. Veja que o I é mais forte, ó. Então você tem aqui um ditongo crescente, ó, oral. É, tem um exemplozinho que eu sempre uso também, em relação a isso aqui, ó. Em relação a isso aqui, ó, MN no final. Ó.
Eu coloquei lá com M, mas eu não coloquei nenhum com N. Só para você observar, ó, isso aqui é um clássico também. Ó, hífen. Veja que a letra N está no final da palavra. Tá vendo? Então ela vai ser uma semivogal. Ó. Tá vendo após a vogal E? Aqui. Então, ó, ditongo decrescente, ó, nasal. Observe que foneticamente fica assim, ó. A letra H não conta como fonema. Fica assim, ó. Hífen. Tá vendo? Ó, vogal, semivogal. E por aí vai. São só uns exemplos que vieram à minha mente aqui. Ah, tem um também, usando aqui o IGU. O pessoal cai direto. Tem que tomar cuidado. O pessoal vai no automático e acaba perdendo. Ó, perseguiu. Tá vendo? Se você ficar só no visual, parece que é um tritongo, né? Mas se você fizer aqui a separação, ó, e fizer a pronúncia, você não fala perseguiu, você fala perseguiu. Ou seja, aqui, ó, é apenas um dígrafo. Tá vendo? Não conta. Ó. Então, ó, perseguiu, a letra I é forte, a letra U é fraca. Ditongo, decrescente, oral. Beleza, rapaziada? Tudo bem? Então, ó, passem essas observações, os exemplos para o teu caderno. É importante, tá? É, dígrafos. Dígrafos é o seguinte: o conceito é, são duas letras que representam um único som. Né? E aí, aqui nos dígrafos, você tem as divisões. Os dígrafos podem ser consonantais ou vocálicos. Consonantais, ó, NH, CH, LH, RR, SS, XS, ó, XC, XS, SC, SC cedilha, que é o GU. Isso aqui, galera, é para ser memorizado, né? Para você não correr o risco de perder uma questão boba na prova. Dígrafos vocálicos. Vocálico por quê? Eu sempre vou ter uma vogal, ó, seguida de N ou M, tá vendo? Ó? AM, AN, EM, EN, IM, IN, ó. Isso aqui é para você guardar, cara, na tua mente. Vai te ajudar muito. Porque aqui embaixo, eu vou fazer o quê? Vou fazer só a identificação. Ó, ninho, tem o dígrafo. Aí tá aqui, ó, NH, ó. Tá vendo? Se você só tiver com isso na cabeça, você mata fácil. Ó. Então tá aqui, ó, ninho. Chave, ó, CH. Baralho, LH. Carrossel, ó, RR, SS. Ó, exceto, tá aqui, ó, XC. Tá vendo? Mas qual é o barato? XC, esses caras vão ser dígrafos quando vierem seguidos de E e de E. Porque aqui, ó, você não fala exceto, você fala exceto. Tá vendo? É um único som, ó. Então aqui o meu dígrafo, certo? E coloquei de novo burrão. É, coloquei de novo. Ó, excitado. Aí tá aqui, ó. Você não fala excitado, né? Então aqui você tem um único som, ó, certo? Então aqui meu dígrafo, meu dígrafo. Ó, excomungar. Veja que aqui já é diferente. Por quê? Quando você fala excomungar, você pronuncia os dois, ó, excomungar. Então ali não tem nada. Aí você vai observar o seguinte, ó, aqui, ó, você tem um dígrafo, ó, excomum. Veja que isso aqui, ó, faz um único som, ó, tá vendo? Tá aqui, ó. Então aqui já tem um dígrafo vocálico. Olha essa palavrinha aqui, ó. Se você nunca viu, é o seguinte: ali é um dígrafo.
Porque a pronúncia é a seguinte, fica só um Szinho, ó, exudado. Ah, professor, isso aí é o quê? Ah, isso aí é de suar. Então, ó, exudado. Tá vendo? Isso aqui é só um dígrafo, ó. Beleza? XS. Crescimento. Na palavra crescimento, eu tenho dois dígrafos. Eu tenho aqui, ó, o único som, crescimento. Ó, e outro aqui, ó, vocálico. Ó. Tá vendo? Ah, professor, e o CR, ó, cre. Eu noto os dois sons. Ali é só um encontro consonantal. É um outro assunto. Ah, professor, e no crescimento? E aquele IM ali? No IM não tem nada. Por quê? Quando você faz a divisão silábica, ó, fica assim, ó. Aqui. Fica desse jeito, ó, tá vendo? A letra M é cabeça de sílaba, certo? Quando você tem o tal do dígrafo, você vai notar que ele sempre vai aparecer assim, ó. Ó, como aconteceu aqui também, ó. Tá vendo? E ali não tem nada. Então, cuidado para você não se enrolar. Beleza? Ó, na palavra cresça. Eu tenho aqui meu dígrafo. Ó, você não fala cresça, cresça. Ó, descer. Ó, um único som, ó. Tá vendo? Dígrafo. Agora, olha a palavra frasco. Tá vendo? Tem o SC, mas ó, já tá seguido de O. E outra, se você pronunciar, ó, frasco, eu noto os dois sons. Então aqui eu não tenho nada. Isso aqui, ó, é o que a gente chama de encontro consonantal. A mesma coisa aqui, ó. Também encontro consonantal, ó. Olha a palavra ambiente. Ó, ambiente. Eu tenho aqui, ó, e tenho aqui também. Veja que foneticamente fica assim, ó. Ambiente. Ó, eu tenho duas letras representando um único som, ó. Por isso eu tenho dois dígrafos. Agora, olha a palavra amor. Aí você, ué, ambiente tem. Na palavra amor também, né, professor? Não, pô. Se você separar aqui, ó, olha a letra M. É cabeça de sílaba, tá vendo? Então ali você não tem um dígrafo vocálico. Cuidado. Na palavra sempre, você tem, ó. Separei, ó, aqui. Foneticamente, ó, fica assim, ó. Tá vendo? Na palavra tentar, ó, eu tenho dígrafo vocálico, ó. Aqui, ó, símbolo. Aqui, ó, símbolo. Ó, tinta. Tá vendo? Dígrafo vocálico, ó. Bomba. Aqui. Veja que foneticamente fica assim, ó. Aqui. Tá vendo? Bomba. É... Ó, tem aqui, ó. Tontura. Atum. Aqui, ó. Sunga. Dígrafo também vocálico. Ó. Tá vendo? Isso aqui você tem que treinar, cara. Isso tem que estar na mente. Porque se cair uma questão babaquinha assim, você tem que acertar. Certo? Agora, eu tenho os encontros consonantais. Bom, como o nome já diz, encontros consonantais, então são encontros de consoantes, certo? Eu tenho o seguinte: os encontros consonantais podem ser perfeitos ou imperfeitos. A gente diz que são encontros consonantais perfeitos quando eles ficam na mesma sílaba. Pode aparecer também o seguinte: falei perfeitos, pode aparecer também inseparáveis, tá? Inseparáveis porque eles sempre vão ficar na mesma sílaba. Imperfeitos, porque vão ficar em sílabas diferentes. Mas não muda nada, assim, poucos concursos cobram essa nomenclatura. Perfeito, imperfeito, separável, inseparável. Pode acontecer,
Então, quando eu tenho encontros consonantais perfeitos, eu vou ter sempre isso aqui, ó, consoante mais L ou R. Tá vendo? Sempre a mesma sílaba. BL, BR, CL, DR, FL. E por aí vai. Imperfeitos. Vou fazer um daqui a pouco. Ó, bruxo. Se eu separar aqui, ó, eu vou notar que esse cara está na mesma sílaba. Tá vendo? É um encontro consonantal, inseparável. Bloco. Mesma coisa. Consoante mais L ou R. Fruta. A mesma coisa. Ó, flauta. A mesma coisa. Agora, olha a palavra artista. Você já viu que tem aqui, ó, RT, ST. Tá vendo? Eu já tenho um encontro consonantal. Mas se ele perguntar se é separável ou inseparável, o cara é separável. Por quê? Quando você fizer a separação silábica, vai ficar um para cada lado. Ó. Tá vendo? Mas não muda nada, rapaziada. Não muda nada. É o encontro consonantal, só que separável, porque fica em sílabas diferentes. Olha a palavra asfalto. Ó. Eu tenho S, F e tenho L, T aqui. Ó. Mas se você fizer a separação silábica, ó, vai ficar assim, ó. Asfalto. Tá vendo? Vai ficar um para cada lado, mas não muda nada. Agora, uma parada que vocês precisam ter muito cuidado. Na palavra tempo, se você olhar rápido, dá a impressão de que você tem ali um encontro consonantal, né? M e P. Só que observa o seguinte: o tem, aquilo ali não é um dígrafo? Então, naquele caso ali, ó, como o M forma um dígrafo, então você não tem encontro consonantal. Porque foneticamente, ó, eu vou ter isso aqui. Ó, tá vendo? Não há encontro consonantal. Ó. A mesma coisa aqui, ó, pombo. Tá vendo? Eu tenho o MB, ó. Mas se você fizesse a análise fonética, ó, pombo, então não há encontro consonantal, ó, porque eu tenho aqui o tal do dígrafo. Beleza? Toma cuidado, porque isso aqui eu acho perigoso. Se isso cair em prova, o cara mais fominha vai errar, tá? Então, é só ter atenção. O que eu tenho agora? Número de letras e de fonemas. Bom, sempre que você quiser fazer análise do número de letras e de fonemas, o que você vai fazer? Você vai contar o número de letras, né? Do jeito como a palavra vai se apresentar para você. Você vai contar uma por uma. Legal. Aí depois você vai observar o seguinte: se houver dígrafo, o que você vai fazer? O número de letras menos o número de dígrafos é igual ao número de fonemas. Ó, um cuidado. A letra H, ó, não representa fonema. A letra X pode representar dois sons. É o que a gente chama de dífono, tá? Cuidado. Porque aqui é o inverso. Quando você tem duas letras representando um único som, você chama de dígrafo. Quando você tem uma letra representando dois sons, você chama de dífono. Claro, se houver um dífono, como uma letra vai representar dois sons, você automaticamente aumenta um fonema. Então, vou fazer aqui, ó, escada. Vou contar o número de letras. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, 6 letras. Tem algum dígrafo ou algum dífono? Não. Então, não tem nada para fazer. Ó. 6 letras e 6 fonemas. Olha a palavra chumbinho. Eu já tenho um monte de coisa. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 letras. Só que agora, ó, preste atenção. Olha quantos dígrafos eu tenho. Ó, um dígrafo, dois dígrafos, três dígrafos. Então, 9 letras. Ó, 9 letras. Menos três dígrafos. Então, eu tenho 6 fonemas. Ó. Então, vou colocar aqui. Ó.
9 letras e 6 fonemas. Pô, professor, mas eu sou ruim de matemática, não tem problema. Se você sabe que você tem 3 dígrafos ali, ó, você sabe que os dígrafos valem apenas por uma. Você pode fazer também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai dar no mesmo também, ó. Não muda nada. Você escolhe o caminho. Olha a palavra horário. Eu tenho isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 letras. Mas observe, eu tenho a letra H, ó. Veja que foneticamente a letra H não aparece, ó. Aqui, ó. Horário. Tá vendo? Cada elementozinho desse aqui é um som, ó. É um fonema, ó. E a letra H não aparece. Então eu tenho 6 fonemas. Tenho aqui, ó, a palavra tóxico, igual táxi. Ó, a contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 letras. Ó, tóxico. Veja que a letra X representa dois sons. Ó. CS, KS, o que sejam. Aqui. Ou seja, se eu tenho 6 letras e tenho ali um dífono, você aumenta uma. Porque foneticamente vai ficar isso aqui. Ó. Aqui. Você aumenta uma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 6 letras e 7 fonemas. Olha a palavra oxidante. Ó, eu tenho as duas situações. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 letras. Mas, ó, dois sons. Mas aqui, ó, eu tenho um dígrafo. Ou seja, vai ser um perde-ganha, né? Veja que vai ficar isso aqui, ó. Eita. Ó, oxidante. Tá vendo? Um perde-ganha, ó. Fazendo a contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, viu? Ganhou de um lado, perdeu do outro. Ficou tudo igual, ó. 8 letras e 8 fonemas. Pode acontecer. Beleza? Então, show. Avancei. Separação silábica. Bom, nessa primeira partezinha, eu vou só relembrar um conceito, para quem já não vê isso há um tempinho. Quanto ao número de sílabas, as palavras classificam-se em. Então, eu tenho monossílabo, dissílabo, trissílabo e polissílabo. Qual é o barato? Mono, uma só. Então, eu vou colocar aqui, ó, apenas uma sílaba. Di, duas. Então, ó, duas sílabas, ó. Tri, três. Então, eu vou ter três sílabas. Poli. Então, eu vou ter quatro ou mais sílabas. Só isso, só para você relembrar. Vale sempre o seguinte, ó, o número de sílabas é igual ao número de vogais. Se eu tenho uma única vogal, uma sílaba, mono. Se eu tenho 10 vogais, 10 sílabas. Então, aí, poli. Então, vou chegar aqui, ó. Teu. Veja, eu não separo. Ó. Teu é uma sílaba só. Porque eu só tenho uma vogal. Ó. A letra U é uma semivogal. Então, aqui, ó, monossílabo. Olha a lua. Lua. Ó, duas vogais, ó. Duas vogais, duas sílabas. Então, ó, de sílabo. Ó, sábado. Três vogais, três sílabas. Tá vendo? Então, ó, trissílabo. Agora, olha a padaria. Padaria. Vogal, 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 vogal. Se eu tenho quatro vogais, eu tenho quatro sílabas. Ó. Então, aqui, ó,
é o que a gente vai chamar de polissílabo. Tudo bem? Beleza? Então, só para relembrar. Agora, eu vou para a parte de separação silábica mesmo. Aplicação. Então, ó, seguinte. Aqui na primeira, tá vendo que eu tenho letras iguais, ó? Então, elas sempre vão ficar em sílabas diferentes. Então, quando você for separar, ó, álcool, sempre sílabas diferentes, ó, aqui. Meu hiato, ó, tá vendo? Carrossel, ó, eu tenho RR e SS, ó. Tá vendo? Sempre sílabas diferentes, ó. Então vai ficar, ó, aqui. Tá vendo? Iguais, ó, sempre sílabas diferentes, ó. Olha, palácio. Eu tenho aquele lance de novo, ó. Olha a sílaba anterior com acento, ó. Então é uma paroxítona terminada de tongo. Então, ó, palácio. Olha de baixo. Iodo. Aqui tem o hiato. Psicologia. Cuidado com o seguinte. Eu não falei para você que lá atrás eu falei, ó, que em cada sílaba só pode ter uma vogal? Então, na palavra psicologia, cuidado para você não separar assim, ó. Tá vendo? Você não pode fazer essa separação. Porque se você fizer assim, cadê a vogal daqui? Não tem, ó. Então esses caras não podem separar, ó. Então vai ficar assim, ó. Psicologia. Então, ó, fica junto, ó, hiato. Olha uma paradinha também que de vez em quando aparece. Veja que uma tem acento, outra não, ó. Lembra, ó, se a sílaba anterior está com acento, é sinal de que aqui você tem um ditongo, ó. Então vai ficar assim, ó. Secretária. Olha a separação, ó. Olha o ditongo. Agora, olha de baixo, já não tem acento, ó. Então vai ficar assim, ó. Secretaria. Vogal para um lado, vogal para o outro. Hiato. Tá vendo? Olha a palavra enigma. Eu não tenho essa consoante aqui, ó. Muda. Ela sempre vai ficar aqui, ó, junto com a vogal, ó. Cuidado. Então, na hora de separar, ó, vai ficar assim, ó. Vai ficar assim, ó. Cuidado para você não fazer assim, ó. É, tá vendo? Cuidado. A vogal, ó, a consoante muda, sempre vai ficar aqui, ó, perto da vogal, ó. Tá? Cuidado. Ó, Paraguai, tritongo. Vou fazer aqui, ó. Ó, Paraguai. Meu tritongo aqui, ó. Tá vendo? Não separa. Aí aqui, ó. Chuveiro. Ó, meu dígrafo, CH, nunca separa. Chuveiro. Aqui meu ditongo, ó. Tá vendo? Meu dígrafo. Olha fio de espada. Você tem esse montão de consoante, ó. Mas ele tá aqui junto com a vogal, ó. Tá vendo? Então, ó, vai ficar assim, ó. Ó, fio de espada. Três vogais, três sílabas. Perspectiva. Consoantes mudas aqui, ó. Consoante muda aqui, ó. Então, sempre junto com uma vogal, ó. Então, vai ficar perspectiva. Fica assim. Ah, tem uma também que eu não coloquei aqui e de vez em quando a galera dá mole. Olha essa aqui. Por que o pessoal dá mole nessa? Por conta da pronúncia.
né? Porque você vai observar que na palavra gratuito não tem acento. Ó. Então, cuidado para você não fazer assim, ó. Cuidado para você não fazer assim. Tá vendo? Porque se fosse gratuito, teria um acento aqui, ó. Regra dos hiatos. Mas você vai observar que essa palavra não tem acento, ó. Porque vai ficar assim, ó. Gratuito. É só um ditongo, ó. Lembrei de outra. Essa aqui também, ó. O pessoal de vez em quando dá mole, ó. Porque no dia a dia o pessoal faz o quê? Ruim. Só que a pronúncia é ruim. Então, ó, vai ficar assim, ó. Ó, ruim. A sílaba tônica aqui, ó. Tá vendo? Duas vogais, ó. Duas sílabas. Detalhes. Mas é bom você ficar atento, porque de vez em quando essa bobeirinha aparece. Gratuito, fortuito. Tá vendo? Você vai pegar o mesmo raciocínio. E aqui, ó, para fechar a ideia, eu tenho o seguinte, ó. Regra dos prefixos. Como é que vai funcionar isso aqui? Bom, eu tenho ali um prefixo terminado em consoante e tem uma palavra que se inicia por uma vogal. Sempre que isso acontecer, prefixo terminar em consoante, uma palavra se iniciar por uma vogal, então a consoante e a vogal vão formar uma sílaba. Caraca, professor, não entendi não. Presta atenção. Ó, olha isso aqui. Prefixo, prefixo é o elemento que você coloca antes da palavra. Ó, e a palavra aquático. Tá vendo? Então tem, ó, consoante, vogal. Ó. Então isso aqui vai formar uma sílaba. E caraca, então vai ficar assim, ó. Fica estranho, fica ó, subaquático. Feio, né? Olha esse aqui. Esse aqui já é o inverso. Eu tenho sub e tem a palavra marino. Tá vendo? Consoante, consoante. Não acontece nada. Vai ficar assim. Ó. Olha a palavra infeliz. Na palavra infeliz, eu já tenho o seguinte: ó. Eu tenho o prefixo in e a palavra feliz. Tá vendo? Eu tenho consoante, consoante. Ó. Não acontece nada. Então vai ficar ó, infeliz. Agora, olha de baixo. Eu tenho o prefixo in e tem a palavra apto. Então, ó, consoante mais vogal, ó, forma sílaba. Então vai ficar ó, inapto. Tá vendo? Tem situação que é esquisita mesmo. Olha essa aqui, ó, transporte. Zero mistério. A separação vai ficar, ó, transporte. Tá vendo? Ó, consoante, consoante. Ó. Olha essa aqui. Eu tenho consoante mais vogal, ó. Na hora de separar, ó, você vai fazer isso aqui, ó. Transatlântico. Então, ó, transatlântico. Aqui, morreu. Tá vendo? Só isso. Só que tomar cuidado para você não fazer transatlântico. Por isso que eu tenho essa observação, ó. Aqui. Consoante, vogal, ó. Transatlântico. E por aí vai, ó. Você tem aqui, ó. Eu lembrei de outro. É,
Ó, interurbano. Ó, intermunicipal, tá vendo? É só aplicar, ó. Inter é o meu prefixo, mais a palavra urbana, consoante, vogal, ó. Então vai ficar interurbano. Na de baixo já não tem nada. Eu tenho inter mais municipal, ó. Aqui, consoante, consoante. É só fazer a separação normal, ó. Intermunicipal. Acabou. Uma outra que eu lembrei agora. Eita, ferro, chega. Isso aqui é um clássico, ó. É parecido com o que eu fiz lá em cima. Então tem isso aqui, ó. Ó, prefixo sub e a palavra oficial, ó. Então, ó, consoante, vogal, ó. Forma sílaba. Então vai ficar ó, suboficial. Tá vendo? É assim. Show? Beleza? Então, rapaziada, é isso aí. Tem aquela canja para o meu aluno ficar feliz, ó. Então é isso aí, rapaziada. Passem isso tudo para o caderno, essas anotações, mesmo esquema de sempre. Façam bastante exercício, né? Isso é fundamental. E, rapaziada, e vitória. Vão para cima. É isso aí. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, comentar, enfim. É isso aí, gente. Então, aquele abraço, valeu, até a próxima. Tamo juntão, galera. Valeu!